A paz do Senhor, povo de Deus, por aqui Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Estou aqui para dar continuidade à nossa gravação da Escola Bíblica Dominical da editora Betel Dominical. Chegamos na nossa lição de número 9. Olha aí, estamos nos caminhando ao final do quarto trimestre de 2021. Essa lição será aplicada no dia 28 de novembro. Isso, 28 de novembro será aplicada dentro das nossas igrejas do campo aqui do Madureira, aqui Taboão, região de São Bernardo do Campo. Se você não é membro de uma das nossas congregações, você pode acompanhar esse canal. Tem aqui todos os vídeos, todas as aulas, as 8 aulas que foram aplicadas. E se você é, como eu tenho dito sempre, não deixe de frequentar a sua escola bíblica dominical presencial, porque esse conteúdo é somente para agregar mais e mais conhecimento à sua aula. Olha o que nós vamos aprender hoje: os dons de Cristo para a unidade do corpo. Lembrando que a lição 8, para a gente relembrar, a gente falou sobre a unidade do corpo de Cristo. E agora nós vamos falar sobre os dons de Cristo para a unidade do seu corpo. Ou seja, tivemos uma aula maravilhosa falando da unidade, que nós nos tornamos um em Cristo, e agora Ele nos capacita com dom para aperfeiçoar este corpo, para que esse corpo venha funcionar de maneira correta, de maneira organizada, de maneira que venha agregar outros e outros a este corpo de Cristo. Eu te peço para que você pegue seus marca-textos, se você tiver, a sua revista. Se não tiver, tem uma breve descrição da lição de hoje, a sua Bíblia. Se você não tiver um exemplar da Bíblia, você pode dar aí no Google e você vai ter a Bíblia online para te dar todo o suporte necessário. Vamos crescer na graça e no conhecimento? Meus amados irmãos, a lição 9 chegou, falando dos dons de Cristo para a unidade do corpo. Para quem é esses dons? Esses dons são para nós, eles são para nós, para que a gente possa fazer, já que fazemos parte do corpo de Cristo, agora nós vamos ter o dom para que ele venha a ser aperfeiçoado, ok? Vamos ver o nosso texto áureo. Nosso texto áureo está na carta que Paulo escreveu aos Efésios, lembrando a você que a lição é sobre toda a carta de Efésios, 6 capítulos, estamos caminhando aí para o final, chegamos já no capítulo 4, do qual Paulo escreveu aos Efésios. O nosso texto áureo, ele vai nos falar de Efésios 4, versículo de número 11, que diz assim: Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Olha só que interessante essa colocação. Paulo está dizendo para a igreja assim, ó: Cristo foi que separou aí, que deixou para a gente apóstolos, outros para profetas, outro para evangelistas, outro para pastores e doutores. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5 ministérios. E tem muitas igrejas que se valem desses 5 ministérios, e são esses 5 ministérios que eles reconhecem dentro da sua unidade, dentro da sua igreja, né? Pastores, apóstolos, evangelistas, doutores, eles reconhecem, né? Junto com o diaconato, porque foi de Atos, no livro de Atos, que foi instituído. Essa aqui são os 5 ministérios que eles acreditam que tem toda a valia. Vale ressaltar, como é uma aula, que tem algumas igrejas que não reconhecem o apostolado para os nossos dias, porque acredita que o quesito principal para o apostolado era o apóstolo ter andado com Cristo. E ele usa a base do que Paulo diz, que ele foi o último dos apóstolos e era chamado, ele mesmo se chamava de o bastardo, o menor, porque foi escolhido por Cristo através de Deus no caminho de Damasco. Ele não teve a oportunidade de fazer como os 12 que caminhou junto com Cristo aproximadamente 3 anos e um pouquinho. Mas aqui é só para conhecimento, mas esses 5 ministérios está na Bíblia.
E a minha opinião como professor é que fica difícil. Eu entendo a colocação dos irmãos que usam esse argumento, mas é um pouco difícil você pegar uma lista dessa, que aqui não está separada, é uma carta corrente dizendo apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. E eu dizer que um desses não existe mais. Se um deles não existe mais, não deveria estar aqui nas escrituras. Então fica um pouco difícil. Então você tira as suas conclusões aí. Eu acredito que tem que ter muito cuidado para que a gente não venha interpretar mal a Bíblia, principalmente quando nós temos uma corrente, algo que está corrente ali, não tem pausa, não mudou de livro, não mudou de capítulo, é uma só carta, principalmente falando aqui de Efésios, que é uma só carta, então está tudo embutido ali. Então dizer que um desses não tem mais, é dizer, então para que Paulo colocou então? Ou porque ele não abriu fez uma observação dizendo, com exceção dos apóstolos, que já não são mais, os outros 5 ministérios ainda está valendo. Eu acho que não custaria nada para Paulo. Então veja como é delicado o assunto, mas esse não é, o caso. A nossa verdade aplicada vai dizer, os dons ministeriais foram distribuídos pelo Senhor, visando o aperfeiçoamento dos santos para a edificação da igreja. Então, nós temos aqui alguma observação. Os dons ministeriais foram distribuídos por quem? Pelo Senhor. Ponto. Foi ele que distribuiu. E aqui o escritor, ele gosta de separar dons ministeriais, dons espirituais, dons de prodígios, dons naturais, então ele divide. As nossas igrejas, ela tem esse costume de dividir as categorias de dons, dons de cura, os dons de ciência, só que a Bíblia não faz essa separação. A Bíblia ela diz que foi dom para profetizar, dom de curar, dom de fazer maravilha. Esses são os dons de profecia, dom de falar em línguas, interpretação de línguas, tudo dom. Mas ele entende aqui, separando, como dom ministerial, de que sentido? Para que o corpo ministerial, ele funcione, ele ande, ele caminhe, ele tenha uma organização. Por isso que, como o título de hoje é Os Dons de Cristo para a Unidade do Corpo. Então a unidade do corpo, ela só funciona quando os dons são manifestos dentro da igreja, através dos santos, dado por Deus, através de Jesus Cristo. Porque ele diz bem claro aqui, para aperfeiçoamento dos santos, para a edificação da igreja. Então a igreja é edificada pelos dons que foram dados aos seus ministros, aos seus filhos, aos membros daquela igreja, para que ele funcione perfeitamente. O nosso texto de referência é a carta de Efésios, capítulo de número 4, do versículo 7, 8, depois vamos para o 12, 13 e 14. Acompanha comigo aí na descrição do vídeo. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a boa obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estrutura do próprio Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Aqui no versículo 14, tem uma observação muito boa, que ele fala bem aqui, para que não sejamos mais meninos inconstantes. Olha o que Paulo está dizendo. Para que servem os dons na igreja, os dons ministeriais, a divisa dos dons ministeriais da igreja? Para que a gente não ande mais como se fosse menino. Como? Sendo levado por toda a roda de doutrina, ou seja, tudo aquilo que é contrário
a palavra de Deus. Então Paulo fala, não sejamos mais meninos. Porque se a gente for menino, ele continua dizendo, no versículo 14 de Efésios 4, tá bom? Pelo engano dos homens astúcio, que vai ensinar fraudulosamente. Então, quem engana meninos são homens. Então, os homens se aperfeiçoaram e os meninos continuam sendo enganados. Então, Paulo está dizendo para a igreja de Efésios, não sejam meninos, porque tem homens aí querendo enganar vocês. Então, amadureça espiritualmente e saiba que Deus é o responsável pelo amadurecimento de vocês, como os dons que foram dados para o corpo de Cristo. A nossa introdução vai dizer assim, as riquezas da graça contemplam os variados dons ministeriais concedidos pelo Senhor, por intermédio do Espírito Santo à sua igreja. Esses dons foram dados para que cada membro seja aperfeiçoado, visando a edificação do corpo, até que cheguemos à medida da estatura completa de Cristo. Olha aqui, o que a Bíblia está dizendo em Efésios 4, 11 e 13, é o que ele está dizendo, que nós temos que estar numa constância crescente. Crescer para que a gente chegue à medida da estatura completa de Cristo. Olha só o chamado do qual ele faz. Pede para que a gente venha crescer. Crescer aonde? No conhecimento da palavra de Deus, através de Jesus Cristo, com a intercessão do Espírito Santo e pelo favor imerecido dado por nosso Deus. No nosso ponto 1 vai tratar de os dons concedidos pela graça divina, ou seja, era um favor, um dom, já foi um presente que nós ganhamos. E o título aqui ainda fala que foi de graça, ou seja, favor imerecido. Não merecíamos este dom, ou esses dons, mas Deus quis dar, né? Os dons concedidos pela graça divina. Por sua graça, Deus tem concedido a cada cristão, membro do seu corpo, a capacidade para manter a normalidade do corpo necessária para sustentar-se e manter o ritmo das suas atividades. Ou seja, para ter uma constância, para continuar sempre crescendo, que foi o que nós já lemos em Efésios capítulo 4, versículo 11 ao 13. Então, é um crescimento constante. No nosso ponto 1.1, ele vai falar a graça concedida para manutenção da unidade. E para falar de manutenção, a gente tem que trazer para os nossos dias. Você tem um veículo e ele precisa passar por uma manutenção periodicamente. De tempos em tempos, dependendo do seu carro, quantos quilômetros ele rodou, ele tem que passar por uma revisão, por uma manutenção. A gente tem isso em toda a nossa vida. E a igreja, ela é passada por uma manutenção cada vez que nós temos a responsabilidade de receber esse dom e manifestar esse dom à igreja. E a igreja vai tendo a sua maturidade, vai tendo a sua manutenção dentro da igreja, como o corpo de Cristo vai se comportar, como está se comportando. Vamos ajustar o corpo de Cristo e indo nessa constância, nós podemos fazer essa manutenção do qual a Bíblia fala que o corpo de Cristo precisa passar. Entra obreiro, sai obreiro, vem obreiro de outro lugar, aceita uma pessoa que era do candomblé, outra pessoa que era espírita, outra pessoa que era ateu, e vem para a igreja, e essa manutenção do corpo tem que ser aperfeiçoada para poder atender essas pessoas. Então, essa é uma constância dentro da igreja, a manutenção. Por isso que nós temos os nossos cultos de escola bíblica dominical, que é estudar a Bíblia para poder atender melhor os irmãos que chegam à nossa congregação. Ele fala aqui, ao falar da graça, o apóstolo nos informa acerca das funções específicas que nos são confiadas quando recebemos o dom de Cristo, onde Ele, por sua graça, nos capacita para as diferentes funções e trabalhos e desempenho na igreja e no mundo. Então a gente tem um papel principal, é servir
com excelência dentro das nossas igrejas, dentro das nossas congregações e servir fora, para que o mundo venha ver em nós um diferente, venha ver que nós não andamos conforme o que o mundo determina, né? O que o mundo estabelece. Nós andamos conforme Cristo determinou, mesmo que isso cause mal-estar para o mundo, mas a gente primeiro faz a vontade de Deus, para que o mundo veja qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E depois eles vão ver que nós não nos misturamos, nós não nos contaminamos, que a palavra santo é separado, está entre eles sem ser contaminado por eles, porque maior que está nos filhos de Deus do que os que estão no mundo. Ok? O escritor continua dizendo: o termo usado aqui não faz referência a uma habilidade natural. O dom no sentido cristão é uma concessão sobrenatural de Deus a nós, tanto para dar sentido à nossa vida, quanto para melhorar o universo em que vivemos. Na esfera espiritual, cada cristão possui pelo menos um dom espiritual. Olha só, aqui já dá um estudo e dá comentários que nem todos concordam. O escritor aqui está dizendo que todos os cristãos que diz que aceita Cristo como um único e suficiente Salvador, eles são capacitados por, no mínimo, um dom. E a gente vê isso, ele trazendo um texto bíblico para sustentar o que ele está dizendo, na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo de número 12. O texto é um pouco longo, que é do 1 ao 12, mas eu vou ler alguns versos, porque o escritor aqui, o comentarista, acredita que todo aquele que aceita Cristo como Salvador já recebe um dom para aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmão, que sejais ignorante. Vós bem sabeis que éramos gentios, levados aos ídolos, mudos, conforme éramos gentios. Portanto, vós que fazemos compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, anátema é a mesma coisa que maldito, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dom, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operação, mas é o mesmo Deus que opera em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. É o versículo de número 7 que faz o comentarista sustentar que todos aqueles que aceitam Cristo como um único e suficiente Salvador são já capacitados com um dom. Vou repetir. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, aqui já entra uma palavra muito pertinente. O dom que você tem alguma utilidade. E a utilidade é aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Ok? Vamos continuar. Aqui na observação do professor, ele coloca: devemos fazer uma distinção entre dons espirituais e aptidão natural. Todos nós nascemos com certas aptidões naturais e talentos para áreas específicas da nossa vida. É isso que nos distingue uns dos outros e pode nos fazer mais inteligentes, fortes, mais talentoso. Porém, na esfera espiritual, cada cristão possui uma medida do dom de Cristo. Quando esse dom é capacitado, são exercidos no poder do Espírito Santo aos membros da igreja. Se tornam numa poderosa influência tanto na sociedade quanto na vida de seus irmãos em Cristo. Eu vou marcar aqui, talento, aptidão natural e talento. Porque o que ele está dizendo? Que cada um de nós
nascemos com algum talento, alguma coisa que nós sabemos fazer melhor do que o outro. Isso aqui é a aptidão natural. Mas quando ele fala, e essa aptidão, deixa eu completar aqui, natural, é para mim, é para o meu crescimento, seja social, seja na área de trabalho, seja na educação, é para mim, é algo pessoal. Agora, quando eu tenho o dom espiritual, aí ele já não é para mim, ele já é para o outro, que é o que nós vamos aprender daqui a pouquinho. Lá na frente, nós vamos falar sobre o dom que tem que servir ao outro, não a mim. O que serve a mim são os meus talentos naturais, as minhas aptidões naturais. Mas o dom não é para mim servir, é para servir a você. O dom da comunicação, o dom do ensino, o dom de ministrar a palavra é para que outros sejam abençoados. Não para mim. Não adianta eu ministrar só para mim e ficar só para mim. Então não é dom. O dom, quando eu venho aqui no canal no YouTube pedindo para que você faça parte dessa comunidade, se inscreva, curta, compartilhe e você esteja aí envolvido aqui, inserido aqui, é para que outros cresçam. Então isso é um dom da comunicação, o dom do ensino, de esclarecer para você as escrituras. Mas tem que ser para você, não só para mim. Vamos para o nosso ponto 1, ponto 2. O fundamento da unidade e dos dons. Olha qual é o fundamento. Paulo ensina que os dons são concedidos por Cristo por meio do Espírito Santo. Já lemos em Efésios 4. Lemos aqui que Cristo subiu ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Olha só, vamos marcar aqui. Cristo deu dons aos homens. Está aqui, eu e você fomos capacitados com esses dons. Paulo faz referência ao Salmo 68, 18. Vamos abrir a nossa Bíblia, já que estamos falando de escola bíblica dominical. Então a gente vai abrir Salmo 68, o verso de número 18, que diz assim: Tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebestes dons para os homens e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Vamos marcar e vamos só mencionar ele mais um pouquinho aqui, ó. Tu subiste ao alto. Esse aqui é uma profecia sobre Cristo e ele fala, né? E recebeste dons no plural, tá? Para os homens. Ou seja, os dons que nós recebemos foi porque Cristo recebeu em profecia. Então nós recebemos de Cristo, que recebeu de Deus e está dando para nós. Aqui ele diz que dá até para aqueles que são rebeldes, mas que se convertem. Que outrora era rebelde, mas agora aceita Cristo como Salvador. Eles recebem de Deus, dado para Jesus, distribuir entre nós, homens e mulheres. Tá bom? De igual modo, Jesus Cristo triunfou na batalha contra o império do mal. Paulo traça aqui a imagem de um conquistador militar, levando seus cativos e dividindo os espólios com os seus seguidores. O relato é uma declaração profética sobre a vitória de Cristo no Calvário e sua ascensão. Cristo, conquistador, e o seu lugar no céu deu dons às igrejas. Então, os dons de Cristo só foi possível derramar aqui na igreja por um motivo, porque ele venceu lá no Calvário. Essa vitória no Calvário foi que nos deu a oportunidade de receber dom do próprio Cristo deixado para nós. Vamos para o nosso ponto 3. A vitória de Cristo no Calvário. Por isso que eu não falei muito aqui nesse ponto sobre o Calvário, porque a gente vai falar agora. Paulo diz que aquele mesmo Cristo que desceu é também o mesmo que subiu. E que antes de subir para dar dons aos homens, ele desceu às mais baixas profundezas da terra. Efésios 4, do 9 ao 11. Paulo nos revela a dimensão exata dos fatos ocorridos entre a morte e a ressurreição de Cristo. Ele desceu antes de subir. Desceu da sua posição de glória para se fazer carne e entrar no total estado de humilhação.
para nos salvar. Desceu da altura do céu ao abismo deste mundo, desceu para as profundezas da humilhação quando viveu aqui na terra. Mesmo tendo descido às partes mais baixas da terra e enfrentado a morte e passado pela sepultura, contudo não ficou nas regiões inferiores, mas subiu e foi exaltado. Glória a Deus pela vida de Jesus. Tal fato revela que ele é supremo, todos os poderes, tanto nos céus quanto na terra. Como disse o escritor Francis no comentário que ele faz em Efésios 4:9, está indicando que tudo o que existe está sujeito a ele, e não há nenhum lugar ou ordem de existência onde sua presença não se possa conhecer ou sentir. No céu, na terra e debaixo da terra. Olha que expressão, não tenha lugar que não se conheça. Aí eu me lembro do livro de Apocalipse, capítulo de número 5. É uma passagem muito bonita, do qual João diz que está chorando, porque ninguém é digno de abrir o livro e nem de olhar para o livro. Aí João diz que aparece para ele um anjo e diz para ele não chorar, porque o leão da tribo de Judá, o cordeiro que foi morto, é digno de abrir o livro. Mas eu vou ler o texto de Apocalipse capítulo 5, diz assim: E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bramando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem de olhar para ele. Olha aqui que João está dizendo que não existia ninguém digno de abrir o livro, nem no céu, nem na terra e nem debaixo da terra. Então quem era digno? Era o único que era digno, era Jesus, porque ele já veio do céu, habitou na terra e foi até as profundezas. Que maravilha que o nosso Deus fez através do seu Filho Jesus Cristo. Chegamos no nosso ponto 2. Dons produz a unidade do corpo. Essa parte aqui, ela vai dividir Efésios, que a gente leu aqui no nosso texto áureo, ó. Efésios 4:11. Ele vai pegar esse ponto 2, vai ser bem legal. É só uma introdução para você entender. Vai pegar aqui apóstolos e profetas, evangelista, né? Pastores e mestres. Ele vai pegar nesses 3 pontos aqui, do ponto 2, os subpontos na verdade, ele vai falar desses 5 ministérios que a gente leu em Efésios 4:11. Olha o que fala aqui. Veremos agora como era a estrutura da igreja primitiva e como era administrada. Paulo nos diz que o mesmo Senhor Jesus Cristo, ascendido, glorificado, recebeu diferentes habilidades espirituais, dons aos membros de sua igreja. Então, quando ele foi, ele deixou os homens aqui, mas deixou não somente o Espírito Santo, que era o outro consolador, para nos ajudar nas nossas batalhas, mas também Deus deu capacidade, ou seja, dons para que esse ministério pudesse andar e ser manifesto dentro da igreja. Ele começa com apóstolos e profeta. Os apóstolos tinham autoridade em toda a igreja. Eles constituíam um pequeno grupo, mas com o chamado de muito significativo. Foram chamados a testemunhar a Cristo e eram testemunhas oculares do Cristo ressuscitado. Sua missão era ministrar os crentes nas verdades do Evangelho que Cristo lhe havia confiado. Mateus 28, do 18 ao 20. Seus ensinamentos deram substância à fé dos primeiros crentes, contribuindo assim para a formação do corpo doutrinário da igreja. Certo? Esses são os apóstolos. Lembra quando foi constituída ali
veio ali Atos capítulo de número 5, isso, a constituição dos diáconos. Lembra que os apóstolos estavam sentados, Atos capítulo 6, melhor dizendo, Atos capítulo 6, que os apóstolos estavam com uma pendência ali sobre distribuição de alimento, né? A parte social da igreja, falando hoje. E eles disseram, separa vocês aí, diáconos, que sejam capazes de administrar isso aqui, porque nós, como somos apóstolos, precisamos nos manter falando o que Cristo nos ensinou. Falar da palavra, porque ainda não tínhamos o quê? A escrita. A escrita não era forte, não tínhamos a Bíblia como nós temos hoje, né? A facilidade de carregar um exemplar, essa aqui é fininha, né? É a Slim, você leva para tudo que é lugar, tem Bíblia pequena, Bíblia grande, e a Bíblia não estava formada. Então, como é que o povo era instruído por não ter a Bíblia? Era porque eles viram Cristo. Os apóstolos eles podiam dizer com autoridade: eu vi Cristo libertar, eu vi Cristo curar, eu vi Cristo ensinar, eu vi Cristo fazer. Então eles eram as testemunhas oculares, que hoje é a Bíblia, que não é ocular, nós temos agora o escrito, a Bíblia, para que a gente possa pregar. A gente não pode pregar, eu vi Jesus dizendo. Não, a gente pode dizer, Jesus disse e está escrito. Então, essa era a função dos apóstolos, né? Por isso que eles não quiseram se envolver, vamos dizer assim, na causa da divisa. Ele foi onde foi constituído aí os diáconos. Lembra que eu falei os 5 ministérios, que são esses que nós vamos falar aqui, e mais o diaconato, para poder auxiliar aqui a igreja, ok? E ajudando os apóstolos. Agora a gente vai falar sobre os profetas. Os profetas eram porta-voz do Senhor. Não confunda o dom de profecia. Ele abre um parênteses aqui, para a gente não confundir profetas com profecias. Está aqui, ó. Não confunda profeta com dom de profecia. É o que ele fala. Eram pessoas que anunciavam a palavra de Deus plenamente movida pelo Espírito Santo, cooperando assim para a edificação da igreja. Atos 13. Dedicando-se ao ensino e à interpretação da palavra de Deus, também atuava na exortação e edificação e consolação à igreja de Cristo. Atos capítulo número 15. Então, os profetas, eles sempre existiram desde o Antigo Testamento, né? Nós temos aí a sua maior, vamos dizer assim, ênfase no Antigo Testamento. Tem profetas gigantes, que eu falo assim, de conhecido, né? Eles serem conhecidos: Elias, Eliseu, você tem Jeremias, Ezequiel, e você tem profetas e profetas que profetizaram, chamamos de profetas maiores, profetas menores, pelo teor. Isaías é o profeta messiânico, por pronunciar mais sobre Cristo. Então os profetas também faziam parte. Hoje nós também acreditamos, como assembleanos, que a profecia ainda está em vigor e está em operação em nosso meio, ok? Aí nós vamos falar agora sobre evangelistas também. Evangelista, por muitas igrejas eles são confundidos. Eles acham que evangelista, na verdade a gente tem aqui, ó, apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestre. Eles não são literalmente o cargo eclesiástico, é dom de Deus. Para ser apóstolo tem que ter o dom. Para ser profeta tem que ter o dom. Para ser evangelista tem que ter o dom. Para ser pastor tem que ter o dom. E para ser mestre tem que ter o dom. Por isso que às vezes a gente encontra aqui mesmo, né, na plataforma do YouTube, alguns problemas, porque a pessoa foi para a igreja ontem, levantou a mão dizendo que aceitou Cristo e já quer ser chamado de pastor. E pastor não é cargo, irmão. Pastor é dom. Por isso que nós temos, por isso que Jesus fala que existe pastores e mercenários, né? Mercenário só cuida daquilo porque dá dinheiro, porque dá status. Mas o pastor não. O pastor que tem dom, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Evangelista é aquele que tem um prazer de evangelizar. Ele não se conforma com as almofadas, como
não gostamos de dizer, as cadeiras almofadadas. Ele prefere rua, ele prefere evangelizar, ele prefere trazer o povo para perto de Deus através da igreja, que é que se torna um só corpo. Mas olha o que o escritor coloca aqui. O dom, eu já estava falando, né, porque eu li a revista, estudei, né? O dom de evangelista consiste em proclamar as boas novas da salvação, onde quer que o Espírito os enviasse. Depois, reunidos, as almas que responderam à mensagem era guardada em pequenas comunidades ou igreja. O trabalho deveria continuar até que o grupo aumentasse, fosse estabelecido com os seus próprios pastores e anciãos. Após isso, continuava seguindo para novas regiões que ainda não havia recebido a mensagem da salvação. Eles eram desconhecidos que apresentavam o Senhor Jesus por onde passavam, e os sinais e maravilhas que operava pela fé fazia com que grande número de pessoas cresce e se convertesse ao Senhor. A gente tem um evangelista muito conhecido, que foi Filipe. O Espírito leva Filipe para evangelizar um eunuco. Só que assim, não é um evangelismo normal, do qual Filipe ele está ali parado, passa por uma rua e para e vai conversar. Não, o eunuco estava sob uma carruagem, anda na pisada dos cavalos ali, e Filipe vê que ele está lendo algo e pergunta para ele: entendes tu o que lê? E o eunuco responde: como é que eu posso entender se não tem quem me explique? Aí Filipe diz: é aqui, essa é a brecha que eu preciso. Esse é o papel do evangelista. Ele lança vamos dizer assim para a nossa linguagem, lança a isca. Quando o peixe pega, ele diz: agora eu entro aqui, agora eu vou puxar devagarinho. Aí Filipe entra, conversa com o eunuco, explica quem é, de quem Isaías estava falando, que profecia era essa, que profeta era esse, se que se converteu, se cumpriu ou não. E no final das contas, o eunuco olha para a água e diz: eis ali a água. O que me impede de ser batizado? Filipe disse: nada, apenas crer. Então, essa era a atitude do evangelista, né? Então, existe hoje evangelista que tem um dom, irmão, não como um cargo eclesiástico na igreja, para que a bancada se diga, a igreja ache bonito falar que tem diácono, presbítero, evangelista, missionários, pastores, doutores, não. O dom, aquele que exerce, aquele que vai buscar, aquele que traz, né? Tem uma formação, e é muito importante o dom de evangelista. No nosso 2.3 vai falar assim: pastores e mestres, né? Que são os últimos dois. Os pastores e mestres eram dons distintos na igreja primitiva. Em nossos dias, o ministério pastoral tem sido confundido com o de mestre, porque ambos estão muito próximos na ministração do ensino cristão. Então, vamos dizer assim, um certo detalhe que define quem é pastor e quem é mestre. Mas a gente acaba se confundindo ainda o que é pastor e o que é mestre. O comentarista aqui, ele foi bem oportuno, porque é verdade, é tão próximo, é tão sutil, vamos dizer assim, o papel do mestre e o papel do pastor, mas se diferencia. Por quê? Como é que dá para se diferenciar o papel do mestre e o papel do pastor? A diferença é simples. Porque Jesus não fala que o mestre tem que morrer pelas ovelhas, mas diz que o pastor tem que morrer pelas ovelhas, né? O pastor é aquele que luta, como lutou Davi pelas ovelhas do seu pai, com o urso, com o leão, né? E como Jesus disse que lutou por nós para sermos ovelhas do seu aprisco, dando a sua vida, para que a gente não viesse a morrer. Então o mestre é aquele que ensina com autoridade, que conhece os mistérios de Cristo e passa para nós com uma autoridade sensacional. Então essa é a diferença, mas não que os pastores não tenham essa capacidade de ensinar, de ser mestre, né? E que os mestres também têm essa capacidade de ser pastores. Então, bem juntinho, mas essa é a diferença, que os pastores é aquele que busca as ovelhas e morre e dá sua vida por ela, enquanto os mestre falando, é aqueles apenas que exerce a sua função de ensinar com maestria ao rebanho.
Ele coloca até aqui, ó, o pastor do rebanho de Deus é um homem que leva em seu coração ao povo de Deus, que o alimenta com a verdade, que vai em busca quando se extravia, que se defende contra tudo que pode ferir ou destruir a sua fé, das ovelhas. A imprensa foi inventada 400 séculos depois dessa época, e os mestres tinham a incumbência de transmitir oralmente os relatos da vida de Jesus. Eles tinham a responsabilidade, os mestres tinham a capacidade de pegar todos esses ensinos que Jesus deixou e passar sem falhar, sem esquecer de nada. E não, era uma autoridade, uma revelação, um dom, a palavra é essa, um dom especial para esses mestres, né? Aqui, no nosso comentário para o professor, fala assim: embora um pastor tivesse a responsabilidade do ensino, o dom de mestre se distingue tanto naquele tempo quanto nos dias de hoje. Evidentemente que há pastores mestres em igrejas locais, o que não impede o exercício do ministério do ensino por parte de pessoas vocacionadas. O Supremo Pastor continua atento às necessidades do seu rebanho e prossegue suprindo com os variados dons do ministério. Então, só tem um pastor lá e não tem um mestre. Não, Deus capacita esse pastor para ser pastor e mestre, porque ele quer o melhor andamento da igreja. O seu corpo esteja bem ajustado, seu corpo esteja bem alinhado dentro da vontade de Deus, ok? Chegamos no nosso ponto de número 3. A razão e objetivos dos dons ministeriais. Anota aí, ó, separa aí, ó. São duas palavras diferentes que precisamos aprender aqui, ó. Razão e objetivo, né? Tem uma razão pelos dons e também tem um objetivo. E vamos ver qual é ele. Existe uma razão pela qual Cristo nos deu os dons e nos capacitou espiritualmente. Ele dotou aqueles que são chamados para que edificasse seu corpo, a igreja. Ele nos quer aperfeiçoados, edificados e crescendo em maturidade. Efésios 4, se quiser anotar aí, ó, importante, Efésios 4, do 11 ao 16. O nosso ponto 3.1 vai dizer: o aperfeiçoamento dos santos. Olha só, aperfeiçoamento dos santos. Vamos lá? O que o apóstolo realmente quer dizer com isso é que os santos sejam colocados em condições adequadas para liderar, conduzir, cuidar e instruir o corpo de Cristo. Vamos anotar mais uma vez? Que isso aqui é importantíssimo. Vamos anotar aqui mais uma vez, ó. Olha que legal aqui, ó. Deixa eu só fechar aqui. Você anota aí, ó. Liderar, conduzir, cuidar e instruir. Tudo isso aqui as capacitações que os santos recebem. Liderar, cuidar, conduzir e instruir todo o rebanho, junto com o pastor. Não esqueça, nós somos cooperadores um dos outros. Ele concedeu alguns, em particular, para que treinem os outros membros, para que todos os santos sejam treinados para algum aspecto do trabalho, dentro do ministério, o que ressalta no crescimento do corpo. Paulo fala no aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. A palavra usada para servir é a de serviço prático. Então, quando nós estamos dentro da igreja e eu estou trabalhando aqui, eu tenho a minha congregação, eu congrego na DI Namá, por isso que eu digo sempre que eu não sou somente aqui no canal do YouTube, eu tenho uma igreja, eu congrego na igreja local, eu tenho um pastor local, eu faço parte, eu sirvo na minha igreja local. Então,
Não é somente, o canal no YouTube é muito fácil, tá no canal porque não está perto. Então, eu tenho uma igreja, né? Eu não sou desigrejado, a gente é contra, literalmente, como eu disse lá no começo. O canal é para agregar, é para gerar mais conhecimento para você, não é para tirar você da sua igreja. Porque se eu tenho igreja, como é que eu vou falar para você ficar só aqui? Você tem que congregar, você tem que participar. Então, o corpo de Cristo, ele trabalha assim. Uns foram levantados, como ele fala, em particular, para ensinar. Eu sou professor de escola bíblica, eu trabalho dando aula, tenho oportunidade de culto de ensino, de doutrina, culto do DINC, que é Departamento de Integração do Novo Convertido. Então, eu tenho a possibilidade de estar na igreja local, trabalhando, treinando outros irmãos, para que venha, como Paulo fala, liderar, conduzir, cuidar e instruir o povo de Deus. Nosso 3.2 vai falar sobre a edificação do corpo. A principal função pela qual esses dons foram dados à igreja é para que a fé cristã possa ser desenvolvida na vida de cada membro, para que seja esclarecido não apenas sobre a pessoa de Cristo, mas também sobre sua obra, para que os membros não sejam inconstantes, enganados pelas astúcias inimigas. Devemos estar fundamentados na verdade e equipados adequadamente para que iniciem um novo caminho sustentados nas verdades de Deus, que leva tanto o crescimento espiritual quanto numérico. Então, quando você tem uma igreja alicerçada, ela cresce espiritualmente e cresce numericamente. Isso aí a gente vê em quê? Lá no livro de Atos, quando Pedro, faz o seu discurso, né? A igreja cresce e foi crescendo, e os apóstolos foram instruindo e o povo foi crescendo. Então, tinha instrução espiritual e tinha crescimento espiritual e tinha crescimento numérico. O crescimento numérico vem com a instrução espiritual, do qual nós precisamos praticar. Paulo fala sobre os benefícios do conhecimento das Escrituras. Olha só, a unidade da fé, o conhecimento do Filho de Deus, desenvolvimento pleno dos cristãos, à medida da estrutura completa de Cristo. Tudo isso acontece quando a verdade é ensinada em amor. E como é que é uma verdade ensinada? Aqui, tudo isso acontece quando a verdade é ensinada em amor. O problema é que as pessoas não sabem definir o que é amor, então acha que tudo aquilo que se fala para ela é uma ofensa, é perseguição, é racismo, é homofobia, é preconceito, porque eles querem ouvir o que eles querem. O amor que eles pregam é um amor assim: deixa eu fazer o que eu quiser e me ama do jeito que eu tô. Seja do jeito que eu posso ser um estuprador, eu posso ser um assassino, eu quero que você me ame assim. O meu desejo é matar e eu quero que você me ame. E se você diz que ele não pode matar porque foi escrito, ele acha que você deixou de amá-lo, você não ama. Se você diz para um homossexual que ele não pode casar com a pessoa do mesmo sexo que ele vai acusar você, afirmar que você é um pedófilo, que você é um homofóbico. Vai acusar piamente. Mas você vai dizer para ele que lá no livro de Gênesis, no capítulo 2, Deus disse que criou homem e mulher. Só. Então, passou disso, não é de Deus. Então ele vai dizer que você é homofóbico. Então, esse não é esse amor que eles querem, a igreja não pode oferecer. Porque esse não é o amor de Deus. O amor de Deus é santidade. O amor de Deus é separação do pecado. E o que é pecado? Resumindo, há diversas colocações sobre o que é pecado. Mas eu gosto de definir pecado assim: pecado é tudo aquilo que vai contra os princípios de Deus. Matar vai contra o princípio de Deus? Então é pecado. Pedofilia vai contra os princípios de Deus? Sim, então é pecado. Homofobia
é pecado? Sim, porque a Bíblia diz que a gente não pode matar. Não importa se é branco, se é negro, se é gordo, se é magro, se é porque é homossexual, se é porque é espírita. Matar na Bíblia é pecado de todas as maneiras. Feminicídio é pecado. Está tirando vida. Suicídio, acreditamos que é pecado, porque está tirando a vida, está tirando aquilo que Deus deu. Aborto, acreditamos que é, porque tudo que é contra a vontade de Deus é pecado. E todo pecado desagrada a Deus. Ok? Vamos para o nosso 3.3. O crescimento em maturidade. Aqui tem um ensino que nós precisamos entender, que a gente às vezes tem que amadurecer. E a Bíblia pede para que a gente amadureça, não sejamos meninos, porque a gente marcou lá no comecinho da aula sobre a gente não ser meninos na fé, senão nós somos enganados pelos homens que são astúcios com doutrinas enganosas, como diz a palavra. Então, repetindo, 3.3, o crescimento com maturidade. Depois de nos revelar acerca dos objetivos do crescimento do corpo de Cristo, agora o apóstolo nos alerta em relação àquelas coisas que podem impedir a edificação e o crescimento saudável, os enganos dos falsos mestres e a deturbação da verdade e a falta de amor. Nas congregações sempre houve membros que deveriam ser protegidos, alguns por sua ingenuidade, outros por sua imaturidade. Quando o apóstolo nos diz para que não sejamos meninos inconstantes, ele está nos advertindo contra a imoralidade. O crescimento do crente é essencial para alcançar a maturidade, o nível espiritual no qual não estaremos mais vulneráveis, porque estaremos fundamentados na verdade de Deus. Portanto, é responsabilidade de cada membro, em particular, buscar a cada dia e avançar no conhecimento de Deus e de sua palavra. Ou seja, é nossa responsabilidade. Está aqui, ó. Portanto, é responsabilidade de cada membro, em particular, buscar cada dia o crescimento e avançar no conhecimento de Deus e de sua palavra. E como é que você avança no conhecimento de Deus? Oração, livros. E como é que você avança? Palavra, canal que ensine a palavra de Deus, Bíblia para o cotidiano. É um canal que está te ensinando a você crescer e ter maturidade na palavra do Senhor. Aqui na parte do professor, fala algo muito legal. O inimigo sempre quis deturpar a verdade de Deus. Para isso, ele sempre usa homens perversos que, usando todo tipo de truque, querem desviar do caminho por meio de falsas doutrinas. Aqueles que não conseguem discernir o veneno que existe em seus ensinamentos. O objetivo dos dons é nos conduzir àquele nível de maturidade em que nos tornamos realmente pessoas completas. Esta é, portanto, a ideia da igreja, estar unida em só uma fé, no pleno conhecimento de Cristo, crescendo acima de tudo em amor. Então precisamos proclamar o amor, mas o amor verdadeiro, crescer em amor. Que amor é esse? Amor à palavra, amor a Deus, amor à verdade, que ela sempre prevalecerá. Na nossa conclusão, o comentarista coloca aqui: a verdade revelada no Evangelho de Cristo, unida na mais sublime dos sentimentos, que é o amor, são os pilares essenciais pelas quais a igreja, o corpo, pelo poder do Espírito Santo, se revela e cresce em tudo, aquele que é a cabeça, Jesus Cristo. Vamos ver, para a gente encerrar, abra sua Bíblia aí no livro de Efésios, capítulo de número 5,
Vamos ler apenas Efésios 4:15. Efésios 4:15 diz assim, antes, seguindo a verdade em amor, crescendo em todo aquele que é o cabeça, que é Cristo. Deixa eu anotar aqui, porque precisamos aqui, antes, seguindo a verdade em amor. Porque Cristo é o cabeça. Cristo, ele tem nos fortalecido. Cristo tem nos mostrado como seguir dentro da sua igreja, fazendo parte do seu corpo. Você está crescendo na graça, no conhecimento, está amadurecendo dentro da vontade de Deus cada vez mais. Eu agradeço porque você ficou até aqui comigo e que Deus te abençoe e que você faça cada vez mais parte deste corpo de Cristo em aperfeiçoamento. Por aqui, Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Que o Senhor te abençoe e que você cresça cada vez mais na graça e no conhecimento. Que Deus te abençoe.